Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui para vocês. Vamos lá para mais uma reação. Vamos ver como a mídia, agora como a mídia brasileira está enfrentando esse absurdo que o Fluminense fez hoje, que foi classificado então aí para as quartas de final do Mundial de Clubes, batendo o vice-campeão da Champions League. Então eu entrei aqui na página do All Sports, então vamos ver alguns comentários que eles estão fazendo aqui sobre essa classificação aí do Fluminense, beleza? Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, deixando aquele comentário e compartilhando esse vídeo para ajudar a gente aqui, beleza? Então vamos lá para ver aí o que a nossa mídia aqui brasileira tá falando. Espetacular o Fluminense. Espetacular a lição do Renato, que em 2019, quando perdeu 5-0 para o Flamengo pelo Grêmio, na semifinal da Libertadores, dizia-se é antiquado, marca individual. E o Mundial de Clubes consagra a marcação 1-1, homem a homem, individualmente, especialmente na pressão, como o Bayern fez contra o Flamengo. O Renato fez o oposto do Felipe Luiz. Se eu tenho que jogar contra um time que eu sei que é mais forte do que eu mudo. E mudou a estratégia e fez linhas de 5 e linhas de 4, teve a sorte de fazer um gol com 3 minutos. Sorte e competência, porque Arias gruda a bola no seu pé e Cano define num toque só. 73% dos gols de Cano, um toque só na bola. E presta atenção, vamos lá. Bayern, o Manchester City deve classificar. A gente já sabe do Paris Saint-Germain, a gente já sabe do Palmeiras, do Fluminense. Pode ter dois alemães, mas são dois brasileiros entre os 8 melhores do mundo, Palmeiras e Fluminense. A vitória da Copa Rio, né? Os dois campeões da Copa Rio estão nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Mas está o Fluminense, pela competência e estratégia do Renato, pela habilidade do Arias e pela capacidade do Cano fazer gol em um toque só. Parabéns ao Fluminense. Germancano, convenhamos que é absurdo, né, cara? Ele não chegou bem aí nesse Mundial, não tava legal, mas quando precisa mesmo, jogo grande, o cara decide, né, cara? Isso é indiscutível. Indiscutível isso, o cara é monstro. O Renato deu aula pro Flamengo. Com certeza. O Leandro Molim falou assim, o Renato deu aula pro Flamengo. Flamengo deveria ter mudado. A Alice já falou bastante também sobre o Renato. Deixa eu só ouvir o PVC sobre o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho. Decisivo para essa vitória do Fluminense, PVC? Eu acho que ele foi muito bem. Ele entendeu e acho que o Flamengo ontem cometeu erros, mas como, por exemplo, não ter o Bruno Henrique no início como centroavante, porque quando o Bayern foi eliminado pela Internacional nas quartas de final da Champions, mas o Bayern é mais forte do que a Inter. E o Bayern faz uma marcação-pressão individualizada o tempo inteiro. Isso é um ponto do Renato, hein? Porque quando o Renato foi eliminado pelo Flamengo na semi de 2019 da Libertadores, muita gente falava assim, ele está sendo... Ele é antiquado, ele continua marcando individual. Na verdade, ele marcava por encaixe, né? Que é a velha zona, marcação por zona do Zezé Moreira. E a marcação individual voltou ao futebol de uma maneira muito consolidada aqui na Copa do Mundo. Não pelos jogos inteiros. O que o Renato faz... O Bayern faz, a Inter faz, a Juventus faz, o Manchester City faz. E são as perseguições longas, individualmente. E o Renato teve o entendimento de que ele tinha que mudar o time dele. E foi muito, muito, muito valioso. O que não invalida o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem 39 e o Renato tem 62. São situações... O Renato tem 29 anos de carreira como técnico. O Felipe Luiz tem menos de um ano. Então, mas acontece que você aprende com as suas experiências. Ontem eu não acho nem que o erro do Flamengo fosse tentar jogar. Foi não ter uma alternativa para a pressão. E quando o Bruno Henrique entrou, a bola quebrada longa nas costas dos zagueiros deu oportunidade para o Flamengo. O Renato hoje foi muito inteligente. Acho que o Renato, apesar de Thiago Silva, da atuação impecável do Ignacio, o Fluminense foi a estratégia do Renato, a habilidade do Arias, que gruda a bola no pé dele, e o um toque só do Cano.
Alicia, e além de toda essa tática, o Renato ainda trouxe para ele aquele Renato raiz, né? Porque quando a bola chegou perto dele, ele chutou a bola para longe e tal. Pela aquela essência Renato Gaúcho de ser. Tomou amarelo. Achou que estava na Libertadores, né? Esse tipo de coisa não passa impune nos torneios internacionais. Mas para mim tem um outro ponto do Renato que chama atenção, é a maneira como ele deixou claro que estava ouvindo os jogadores, passando as instruções e os jogadores falando com ele de volta, especialmente você tendo um cara como o Thiago Silva dentro de campo, que como a Amélia falou, é quase um 10, é um treinador dentro de campo, ele tem essa humildade também de ouvir o que os jogadores estão falando e dar essa autonomia para eles, né? Precisa ter muita segurança para fazer isso. O Renato, obviamente, é um cara com um ego gigantesco, a gente sabe, ele tem esse personagem do cara do DVD, vou dar meu DVD para você aprender a bater falta e tal, mas ele é um cara que conhece profundamente o futebol, obviamente, por ter uma carreira muito vitoriosa, inclusive campeão mundial como jogador e também uma carreira muito vitoriosa como treinador, mas ele tem essa segurança de dar para os jogadores que estão dentro de campo também a autonomia de tomar algumas decisões. Então, para mim, o Fluminense começa o jogo muito bem montado e aí sustenta um estilo de jogo que exige muita concentração, muito foco e muito do físico. Então, o que o Fluminense conseguiu fazer para um time que não tem grandes recursos no banco, como tem alguns dos seus pares brasileiros, é muito notável, porque exigiu muito fisicamente de quem estava em campo, e aí, assim, a partir do momento que alguns jogadores começaram a entrar, o nível do jogo do Fluminense caiu, mas se sustentou mesmo assim, né? Assim, sustentou o resultado mesmo assim, tinha um pouco de elemento de sorte. Eu brincava aqui com os meus amigos no grupo de Zap que o Renato Gaúcho tem dia que parece que tem pacto também, porque teve bola na trave, bola no travessão, bola embaixo do gol, que o jogador da Inter perdeu, e assim, a sensação que dava era que podia ter mais 45 minutos que a bola da Inter não ia entrar. E aí faz aquele segundo gol, né, para encerrar e acabar com o sofrimento da torcida tricolor. Mas para mim, a assinatura desta vitória é do Renato Gaúcho, a maneira como ele entendeu o seu adversário, entendeu suas limitações, montou o time, e aí, é claro, todo mundo entregou no mais alto nível, o que não é fácil contra um adversário desse tamanho e num clima como esse, né? Muito calor. E aí, Diego, eu vou fazer só uma observação adicional, porque assim, agora começa muita coisa do. Ah, porque a Inter estava desfalcada, tinha 3 titulares, não é o mesmo time que enfrentou o PSG. Ah, mas não sei o quê, né? De fato, a Inter fez uma temporada muito bem até chegar às finais e depois foi sendo derrotada, mas é um time muito forte, né? Eu conversava com um dos nossos colegas aqui do UOL antes do jogo e olhando no papel, era praticamente impossível imaginar que o Fluminense conseguiria segurar esse time durante mais de 90 minutos. Então, independentemente de quem não jogou, porque estava lesionado, né? Isso é normal no futebol. A vitória do Fluminense é inquestionável e, para mim, neste momento, é o brasileiro com o maior feito até agora nessa competição, porque conseguiu vencer um europeu valendo vaga. Isso aí, rapaziada, só elogios, rasgando elogios aí para Renato Gaúcho, rasgando elogios para a equipe do Fluminense classificada para as quartas de final do Mundial não é Mundial, é Mundial? É Mundial, ninguém fala Mundial, é Copa do Mundo de Clubes, né? Então, classificado aí com muitos méritos, vocês ouviram aí jogando muito bem, PVC falando muito bem, então a imprensa aí rasgando elogio aí pelo modo que o Renato jogou hoje, né, de ter entendido como que a equipe da Inter jogava e se adequando ali, conseguindo sair com a vitória. Então é isso, rapaziada, se você gostou já sabe, né, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o seu comentário o que você achou aí nos comentários do pessoal do UOL, os comentários do que você achou da partida, se mereceu ou não o Fluminense se classificar, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!